Olá, meu nome é Paulo Cogos, eu estou fazendo esse vídeo para responder a outro vídeo ridículo, como sempre, do Rafão Grelhas, tentando refutar o anarcocapitalismo como se isso fosse possível. É claro que toda vez que você tentar refutar o anarcocapitalismo só pode sair coisa ridícula. A primeira coisa que ele fala no vídeo dele, resposta ao Paulo Cogos 3, vou tirar esse som daqui, é que, poxa, você nunca vai acabar com coerção com o Estado, então não faz sentido você lutar contra o Estado. Ô, meu amigo, eu nunca vou acabar com o estupro. Sempre vai ter um filho da puta pra estuprar alguém. Você acha que eu vou parar de lutar contra o estupro por causa disso? Ou pior, onde é que olha pra esse negócio? Onde é que a câmera diz? Ou pior, você acha que eu vou defender o estupro? Você acha que eu vou chamar os anti-estupristas de utópicos ou babaca? Não, acabou a diplomacia aqui, cara. Você é muito desonesto. Você é um desonesto intelectual. Você é um cínico e agora você vai tomar. Eu não acho que o Estado vai acabar, cara. Tá em Apocalipse, tá no livro de Daniel. Vai haver um Estado mundial de onde vai surgir a besta. E daí? Vai surgir o Estado mundial, mas não vai ser por minha causa, vai ser por sua causa. Você quer viver com isso? Aí você fala, por que você vai viver uma vida lutando contra uma coisa que nunca vai acabar? Porque é isso que faz a vida valer a pena de ser vivida. Lutar contra o que é imoral, contra o que é injusto. Eu não quero saber se vai dar certo ou não. O que eu quero saber é que quando eu chegar pro meu julgamento final diante de Cristo, eu vou poder falar, eu lutei contra tudo que não presta. Diferente de você. Agora, o fato é, como diz Lew Rockwell, a substância do Estado é apegar as mentes das pessoas. Se o Estado perder esse grip das mentes das pessoas, o Estado perde tudo que ele tem e ele acaba. Infelizmente, tem gente que é escravizada mentalmente, como é o seu caso, Rafão. Infelizmente, tá? Você aceita a dominação desses parasitas. Sabe o que você é? Você é um obnóxio! Um escravo que gosta de ser escravizado. Ao invés de lutar contra esses caras, ao invés de dar a eles o que eles merecem, que é bala de fuzil na cara, você simplesmente aceita a autoridade deles. Você dialoga com o demônio. Quando eu lido com o Estado, tem que fazer igual o legendário Marion Cobretti, lá naquele filme lá. O Cobra. I don't deal with cycles. I put them away. Mas você deal with cycles. You deal with cycles. Você não só deal with cycles, como você support the cycles. Certo? Bom, aí você vem falar que o Estado sempre vai se sobressair, porque as pessoas vão estar desarmadas, uma não vai apoiar a outra. É simples. Pega política. Política de Aristóteles. Lá ele diz o seguinte: é cidadão aquele que tem poder militar. Se o Estado monopolizar o poder militar, ninguém mais vai ser cidadão, todo mundo vai ser escravo, como é o nosso caso agora. História da nossa escravidão, veja esse vídeo. Porque o Estado é, por definição, o monopólio da força física. Se o Estado é o monopólio da força física, e se Aristóteles está correto, e nisso Aristóteles está correto, quem não tem armas não é cidadão, então nós somos todos escravos. O que você defende é a escravização da população mundial, ao defender o Estado. Você ainda tem a cara de pau de se dizer conservador, cara. Olha, você pode falar o que você quiser nos seus vídeos, mas não repete essa palavra. Não vem falar que você é conservador. E se você me chamar de liberal de novo, eu vou aí e vou socar a tua cara. Liberal é a merda. Tá? Pra não falar coisa pior. Se você pegar, por exemplo, o mundo da Grécia Antiga. Eu até ontem dei uma palestra sobre história militar na Grécia, lá na Opus Dei. Se você pega aquele ambiente lá da antiguidade, você vai ver o seguinte: quando as sociedades eram centradas em palácios, ou seja, quanto mais centralizado era um governo, mais havia incentivos para espoliação alheia. Quando havia espoliação alheia, obviamente havia instabilidade. Logo, para uma pessoa, o incentivo maior era participar do processo de pilhagem. Já uma pessoa diligente, acumuladora de capital, trabalhadora, estava ferrada. Ela vai ser pilhada daqui a 2 dias. Então não valia a pena. Logo, havia um incentivo à ofensividade. É realismo político ofensivo mesmo. É isso que o Estado faz. Toda a merda que você tá falando, que o Jorge Soros vai pegar 200 tanques e vai invadir não sei de onde. Isso é o incentivo de Estado que faz. No mercado é o contrário. Quando existe uma lógica econômica capitalista, porra, o incentivo é acumular dinheiro de maneira diligente, contratar serviço de segurança para sua própria defesa. É o contrário da lógica ofensiva estatal. Então toda a merda que você está falando é exatamente o que o Estado faz. Só que na sua cabeça doentia, hegeliana, como bom esquerdopata que você é, você inverte a lógica das coisas.
Acho que você nem tá entendendo o que eu tô falando, né? Os libertários que estão vendo o vídeo, sim, mas você acha que não... Eu tô falando sânscrito com você, né? Aí você fala o seguinte, não, eu tô lendo o roteirinho das merdas que você falou aqui. O dinheiro fala mais alto, o valor do dinheiro vai falar mais alto. Você adora falar que o dinheiro fala mais alto, o dinheiro fala... Ô, mané, quem você acha que manda no mundo, cara? Você mesmo fala na porra do seu vídeo que quem manda no mundo é nego que tem bilhões de dólares. Então o dinheiro fala mais alto aonde? Na porra do estatismo? Ou no anarcocapitalismo que eu defendo? Dinheiro fala mais alto. Meu, o poder do dinheiro está condicionado à preservação da propriedade privada. Se não houver propriedade privada, o valor do seu dinheiro é totalmente relativo, para não dizer nulo. O que eu defendo é um arcabouço moral. O que eu defendo é um arcabouço moral que defenda a propriedade privada. É bem diferente do que você está falando, onde a relativização da propriedade privada permite que indivíduos espúrios e sacanas acumulem um monte de dinheiro, que não haja incentivos econômicos para acumulação honesta, que a população em geral, que em geral é honesta, né? Pode até ser meio filha da putinha, meio egoísta, mas é honesta, está depauperada, aí nesse caso sim o dinheiro vai falar mais alto. É a lei do mais forte. A lei do mais forte agora. Quem manda no mundo? Estados Unidos? Rússia? ONU? Esses filhos da puta são os mais fortes e mais ricos e eles já mandam, ô imbecil. O que eu defendo é um arcabouço moral forte. Se opor a qualquer injustiça, custe o que custar. Como dizia Tucídides, o preço da felicidade é a liberdade, o preço da liberdade é a coragem. Irmão, se você não tem coragem, você não tem porra nenhuma, você nem merece a liberdade, vá à merda, seja um escravo do Estado, né? Eu defendo um arcabouço moral forte, eu defendo exatamente aquilo que se opõe a essa timocracia globalista que nós vivemos. Dinheiro realmente falando mais alto. Mas você não, você continua defendendo a injustiça, sabe Deus por que você defende isso? Porque você continua sendo um escravo, você continua tendo todo o dinheiro da sua carteira falso, todos eles são IOU para a família Rothschild, e você defende a mesma merda que gerou isso. Porque você não consegue entender que o anarcocapitalismo não tem nada a ver com poder financeiro. Anarcocapitalismo e libertarianismo é uma questão moral. Eu sou contra um monopólio coercitivo da força e dos serviços legais. Porque isso é imoral. Ah, mas... Por que isso é imoral? É porque é imoral! Entendeu, porra? Puta que pariu! Tem que explicar o básico pro cara, mano. Puta que pariu. Tem que explicar o básico. Porque é imoral. Eu sou contra o estupro porque é imoral. Porra, você não consegue entender, porra? Mano, você não consegue entender. Se o Estado, o animal... Se o Estado relativiza a moral, você fala que não acredita em direito natural, você não acredita em livre-arbítrio, você nega todos os dogmas cristãos, você nega toda a escolástica, e você vem falar que é conservador. Se o Estado substitui o direito natural, se não existe mais uma moral absoluta e objetiva, tudo se torna opinião. E o que é a legislação do Estado sendo uma opinião armada? Nesse caso, o poder militar econômico, o complexo militar industrial realmente vai falar mais alto. Porque não existe uma moral objetiva. As pessoas precisam entender que existe uma moral objetiva, não é o seu caso. Você caga em cima da moral. Seu cagão. Ah, perdi a paciência, cara. Eu não vou mais ser educado com você, não. Não dá, cara. Tá? No momento em que nós não temos mais um arcabouço jurídico transcendente, todas as normas de civilidade, de respeito ao próximo, também não tem mais parâmetro. Então as pessoas vão se matar mesmo. Aí o Estado vai acumular poder. Mas o Estado não é a solução para esse problema, como você acha. Não é uma coisa robesiana. Ah, as pessoas se matam, vai ter um Estado para pacificá-las. De jeito nenhum. A falha moral das pessoas não é premiada com o advento de um Estado que vai pacificar as coisas. Pelo contrário. Ela é punida com esse demônio que é o Estado. O Estado é análogo ao inferno. Ele é criado por derivação da imoralidade das pessoas e vem para nos punir. Vem para nos ferrar. E é isso que você apoia. Você é a causa dessa falha moral. Depois você começa a falar no Mao Tse Tung, drogas. Nesse caso, pessoal, eu vou... Deixa eu ver se vai funcionar isso aqui. Eu vou colocar o animal falando porque é inacreditável. É inacreditável. Como diz o guru do Himalaia, o melhor youtuber de todos os tempos, né? O Zé Graça. É inacreditável, bom. Vamos ouvir. Põe no ar aí, comandante Hamilton. Olha isso. Cadê o som? Ele dá como exemplo que o Mao Tse Tung só fez o que fez
porque ele apoiava medidas proibicionistas. O que é verdade, Cogos, o que é verdade. Só que o que você não conta para o seu público é que, embora o Mao Tse-tung fizesse tudo que fez com o apoio da proibição das drogas, Escuta. ele não permitia que o povo chinês utilizasse drogas, porque ele sabia que se os chineses começassem... Esse era o meu argumento desde o começo, ô gordo. O Mao Tse-tung é um proibicionista. Agora você fala que ele não era na resposta 2 e agora você concorda que é. Você não sabe o que você está falando. Você não é coerente, você não é consistente. Fazer utilização de drogas, eles iriam ter uma epidemia e o país dele ia virar um país de zumbi. O país dele não seria produtivo. Então Mao Tse-tung, embora comunista, era um homem muito inteligente. O que você não diz, Cogos, é que, Mais que você, um né, país gordão? drogado é um país inútil. E o Tse-tung já percebia isso. Claro. Não é à toa que ele proibiu todas as drogas na China. Né? Claro, tá certo, o Mao Tse-tung. Vamos apoiar o Mao Tse-tung, né? Então, comunista do ele era um caramba. grande narcotraficante, que ele só fazia isso pelo dinheiro. Eu digo que não. Não era pelo dinheiro somente, Cogos. Porque se fosse só pelo dinheiro, Olha ele a podia merda. colocar essas drogas para a população dele. Ele poderia colocar essas drogas para rodar para a própria... Ele não teria gastos de exportação. Olha a merda. Não teria problemas de Se diplomacia. preparem pra merda. Né? Ele O que tá rolando? simplesmente jogaria essas drogas pro povo dele e ganharia dinheiro pra caralho. O Se fosse tudo por gordo dinheiro, pra prolixo. sustentar a economia do governo dele. Pelo contrário, o Tse-tung, ele proibia todos do país dele de utilizar Ele matava, na verdade. porque ele sabia a degradação moral que o uso de drogas trazia. Claro. Degradação moral essa que você descarta com essa... Claro! O Mao Tse-tung estava preocupado com a degradação moral. Ó, grande líder! Ó, grande camarada! Precisamos do Mao Tse-tung! Né? Matar drogado não é imoral não, né, ô fera da puta? Né? Política do filho único não é imoral essa porra. Né? Política do filho único não é imoral. A revolução cultural que matou gente pra cacete não é imoral. Mas não, o Mao Tse-tung não estava preocupado em matar o seu próprio povo, em causar terror, em vender drogas, tendo lucros exorbitantes para destruir o Ocidente, ao mesmo tempo em que ele reprimia o povo de uma maneira inaudita. Na verdade, né, ô comunistinha filha da puta, tudo que o Mao Tse-tung queria era preservar a fibra moral do seu povo. Esse é o grande líder que você defende. Lembra que eu falei no outro vídeo que você seria o primeiro filho da puta a apoiar um ditador comunista? A prova é o seu próprio discurso. Para pra ouvir o que você tá falando. Para pra ouvir você elogiando Mao Tse-tung. Esse era o meu ponto desde o começo, seu proibicionistazinho. Ó, de merda. Deixa eu ver se ele fala mais besteira aqui. Premissa de falsa liberdade. Qualquer um faz o que quer. Né? Eu não consigo andar na 25 de março com aqueles cracudos filha da puta que eu já fico revoltado. Imagina Então não uma andam. cidade, um país inteiro composto de cracudos. Ah, sim. E vale lembrar também que o crack é super liberado no Brasil, né, ô imbecil? Pra vocês verem o nível do cara. E o cara ainda quer debater comigo. Olha o nível do cara. Eu já tô sendo magnânimo de responder esse bostinha nesse vídeo. Aí o cara vem falar que eu não presto porque eu falei que o Ronald Reagan era comunista. Talvez o meu erro foi ter dito que o Reagan era comunista e não um extremo comunista. O Reagan é um dos piores comunistas de merda que já existiu. Apoiador de terrorismo, de Illuminatis. Durante o governo dele, ele aumentou o escopo regulatório monstruosamente, praticou controle de preços e aumentou a carga tributária, além de financiar o Talibã, além de várias outras coisas em política externa que ele fez, genocídios. Se esse cara não é comunista, cara, eu sou uma japonesa esbelta. Depois você fala do livre-arbítrio da maneira mais burra e desonesta que eu já ouvi, cara. Tem que pegar aquele vídeo do Caetano Veloso lá. Não, meu, para, cara, você fala de uma maneira burra, cara. Tem que pegar aquele vídeo. Porque você fala que não, que os crimes têm que ter punição, então não existe livre-arbítrio. Ô imbecil, o livre-arbítrio é uma questão metafísica, da livre escolha. Ele é a antítese do determinismo. Não tem nada a ver com ter punição ou não ter punição. Cara, eu não vou te explicar isso. Cara, você tem que me pagar pra eu te dar essa aula particular. Vai a merda, não existe aula grátis, cara. Depois você fala que eu defendo a legalização da prostituição. Eu não defendo a legalização da prostituição. Você é tão estatopata que você não consegue entender a diferença entre legalizar e liberar. Para você, tudo tem que pedir pro Estado. Ah, Estado, legalizai a prostituição para os seus pobres súditos. Eu quero que o Estado morra. Eu sou a favor de liberar a prostituição. Liberar. A mina quer dar em troca de dinheiro, ela dá em troca de dinheiro e puto nenhum tem nada a ver com isso.
A prostituição é imoral? Óbvio que é. Ela pode levar a pessoa para o inferno? Pode levar a pessoa para o inferno. Fornicação, prostituição, tanto a prostituta quanto o cliente estão pecando gravemente contra a castidade. Agora, você já viu em algum lugar Jesus Cristo mandar prender, mandar multar, mandar matar a mulher adúltera? E o que ele fez com Maria Madalena, santa, né? Que era uma prostituta. Ele bateu, ele prendeu, ele proibiu? Não. Ele a evangelizou. Você não vai entender isso porque seu cérebro não está mais em comunhão com Deus. Ele está em comunhão com o Estado. O seu Deus, como eu já disse, é o Estado. Santo Agostinho defendia a liberação da prostituição. São Tomás de Aquino defendia a liberação da prostituição. Agora você vai falar que Santo Agostinho e São Tomás de Aquino não são católicos de verdade? Aí você tem que apanhar mais de foice, né, cara? Possível. Santo Agostinho escreve em De Ordine que a prostituição, inclusive, pioraria a situação. Levaria as pessoas não a uma castidade vinda do livre-arbítrio, conceito que você também não entende, mas, pelo contrário, não corrigiria o problema e a sociedade se entregaria ao estupro, às orgias, da pior forma possível. Santo Agostinho escreve isso. Você acha que o Santo Agostinho acha a prostituição bela e moral? Claro que não, ele é um católico. Não tem nada de belo e moral em se prostituir. Mas a sua mente foi destruída pelo Estado. Você está num estado de putrefação mental tão grande que você não consegue mais entender a diferença entre reprovar moralmente e proibir legalmente. Acabou para você. Para você só existe o Estado. Tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. Você é um fascistinha gordo. Você não é nem aqueles fascistas bombadões, fardadões, não. Você é um fascistinha gordo, cara. Isso é deplorável, isso é deprimente. Cara, se você se matasse, eu não ia duvidar, cara. Aí você fala o maior absurdo do planeta. Você fala que ao liberar as drogas, o consumo de droga não diminuiu, ele aumentou. Primeiro que foda-se se o consumo aumentou ou diminuiu. O que é imoral de verdade é a coerção. Contra o usuário, contra quem vende essa merda. Então não quero saber se aumentou ou diminuiu. Porém, diminuiu. As drogas pesadas diminuíram. E quando começou a guerra contra as drogas, as mortes por overdose aumentaram. Agora, se você pegar as estatísticas, e eu até coloquei isso em algum lugar, para você não posta a fonte, você é um esquerdopata que fica afirmando besteira. Deixa eu ver se eu acho isso aqui. Já dizia Euclides, né? Aquilo que é afirmado sem provas pode ser refutado sem provas. Mas eu vou botar as provas aqui. Aqui, ó, achei. Pô, onde é que... Abre, ô coiso! Aqui, ó. Colorado teen marijuana usage dips after legalization. Entendeu? Cadê o outro aqui? After 2 years of legal pot in Colorado, all drugs-related charges drop significantly. A record revenue. E aqui sobre Portugal. Ora, pois, já abre, ô desgraça. 14 anos depois de descriminalizar, o uso de drogas caiu. Deixa eu ver se eu acho aqui as estatísticas. Não, pode procurar aí, meu. Não tenho medo de vocês, não. É um puta artigo grande. Tá aqui, ó. Gráfico, queda no uso das drogas, ô imbecil. Tá. Cadê as suas fontes, ô gordão? Muito bem, vamos lá. Já falamos das drogas aqui. Você me chamou de liberal, já falei que a próxima vez que você fizer isso eu vou te socar. Aí você fala em governo anarcocapitalista, meu amigo. Bom, sem comentários, né? Só um facepalm. Aí você fala, por que você acha que num governo anarcocapitalista os banqueiros, os grandes corporativistas não iam perder poder, etc e tal? Meu amigo, existe uma coisa chamada preferência temporal. Vai estudar economia. As pessoas podem ter a preferência temporal mais alta ou mais baixa. A existência de um Estado, a existência das incertezas de regime, o Estado financiando o consumo de massa, os intelectuais a favor do Estado jogando a metafísica no lixo. Tudo isso faz as pessoas se desligarem da transcendência e procurarem prazeres passageiros e imanentes. Isso faz com que a preferência temporal aumente. Logo elas não vão poupar, as dinastias familiares vão ser destruídas. Todo o dinheiro vai para grandes corporações que ainda por cima vão se valer de lobby regulatório. Toda essa lógica econômica centrada em lobismo, em corporativismo, vai fazer com que os pequenos negócios desapareçam. Além disso, a demanda por pequenos negócios particulares vai desaparecer, uma vez que o padrão de consumo vai se homogeneizar. Logo, a concentração de mercado se dará num regime estatal, não num regime de livre mercado. Porra, tem que explicar isso pra você. Aí você fala da polícia.
Não, porque você fala que o Jorge Soros ia ter que chamar a polícia e não ia ter polícia, você faz maior malabarismo ali. Seguinte, no anarcocapitalismo tem polícia. Essa polícia seria muito melhor que a estatal, porque ela é concorrencial. Se ela fizesse merda, ela estaria sujeita a julgamento, porque ela não é monopolista. Ela teria todo o incentivo para ficar cada vez melhor e mais barata. E digo mais, as pessoas já têm uma demanda por polícia. Você fala um absurdo, você fala que eu estou errado em dizer que se os preços baixassem, mais pessoas iam ter acesso. Então você sugere o quê? Que os preços se encareçam? Ah não, porque se os preços baixarem, um grande bilionário vai poder comprar. Meu amigo, preço baixo significa capacidade das pessoas demandarem por definição. Se um bilionário comprasse toda a polícia, para a população o preço estaria caro, imbecil. É o contrário do que eu falei. Vai estudar o mínimo de definições econômicas para poder argumentar. Agora, seria muito ruim alguém com monopólio policial, certo? O Estado fez exatamente isso, mas não foi comprando a polícia. Ele fez isso por decreto. E você apoia. Mesmo assim, se você pegar o bairro da Tijuca, nos Estados Unidos, os moradores estão querendo construir a sua própria polícia para combater o crime. Adivinha quem não deixa? O Estado que você defende. Se um bilionário comprasse toda a polícia, isso ainda não seria suficiente para suprir a demanda das pessoas por segurança. Logo, surgiria polícia concorrencial. A partir do momento em que as pessoas fizessem um consórcio de defesa de um bairro, por exemplo, elas poderiam contratar polícia, certo? A partir do momento em que esse bilionário não atendesse a demanda da população e começasse a representar uma ameaça para ela, num livre mercado ele obviamente perderia todo o dinheiro que ele acumulou. Os policiais que ele contratou seriam contratados pelas pessoas que têm demanda por segurança e que são produtivas. Esses bilionários, Jorge Soros, o cacete A4, eles não têm habilidades produtivas, empreendedoriais. A habilidade deles é justamente explorar o aparato estatal para espoliar o próximo. Se esse aparato estatal desaparecer, eles perdem sua habilidade. Já os empresários produtivos vão finalmente poder aflorar. Podendo aflorar, finalmente eles vão poder comprar sua própria polícia. E num combate que custa muito caro e depende de atender a demanda da população. E depende da expectativa dos agentes em depreender uma futura produtividade dos seus contratantes, nós podemos concluir que tanto a fortuna quanto o suposto poderio bélico que você imagina que o Jorge Soros pudesse ter, seriam corroídos. E ele, basicamente, ele tomaria no cu. Mas você não consegue entender a lógica da economia. Aqui eu nem falei de caridade, nem falei de moral, só falei de puro incentivo econômico. Porque, ao contrário do que você me acusa, eu não acredito no ser humano. O ser humano é uma raça caída. Caída pelo pecado original. Eu acredito na graça de Deus. O ser humano eu não acredito. Agora, existem seres humanos bons. Virgem Maria, um ser humano, jamais pecou, melhor criatura que já existiu, a criatura mais perfeita. E existem vários santos, existem várias pessoas boas. O meu empregado aqui, o funcionário, ele estava me contando como ele deu esmola para um mendigo, cara. Pô, o cara ganha pouco, né? É um empregado, e dá esmola para o mendigo. Eu não acredito no homem. Eu acredito em alguns indivíduos que seguem a lei de Deus. Às vezes até mesmo sendo ateu, mas a lei de Deus está impressa no coração deles, né? Agora, na humanidade, na sociedade, isso aí eu não acredito porra nenhuma. Você que é um crédulo, que acredita em político, acredita em projetos de engenharia social, você é um lixo, cara. Tô até com a voz ruim, cara. Aí você fala que a concorrência de mercado sempre tende a monopólios. Cara, tem comunista melhor que você. Um cara chamado Gabriel Coco escreveu de como os grandes monopólios, os Robert Barons lá, os Vanderbilt, os puto lá, surgiram por causa da interferência estatal com a lei antitrust que era para privilegiar os bilionários. Um comunista escreve isso. Esse comunista tá à frente de você. E depois você reclama que eu te chamo de esquerdista, cara. Você tá atrás do Coco, mano. Pô, impressionante. O que mais que falta falar aqui? Ah, meu... Cara, você falou que o Hitler foi um bom economista, foi bom para a sociedade. Olha como você seria o primeiro merdinha a apoiar um cara desses. Olha o perigo que nós estamos, cara. Bem que o William Hopke avisou, The German Question. Nós não estamos livres dessa porra. Sempre vai ter um Rafão Grelhas para apoiar um psicopata como Hitler. Como eu disse e repito, para quem não acompanhou. Esses caras comigo é tudo na bala, tá? Como diria o Stallone lá, o Marion Cobra Cobretti. De novo. I don't deal with psychos. I put them away. Você lida com psychos. Você elogia os psychos.
Mas tudo bem, não vamos falar de nada. Vamos falar da economia nazista agora. Seu lixo. Controle de preços. Fim do gold standard. Encampação de vários setores estratégicos da economia. Interferência naqueles que não foram oficialmente estatizados. Inflação. Dívidas. Regulações econômicas. Proibicionismo à vontade. Grandes obras públicas a ponto daquele merda do Keynes tê-lo elogiado. Consequências Econômicas da Paz é um livro que o Keynes escreveu. E ele elogiou o regime nazista no prefácio da edição alemã desse livro. Vai estudar um pouquinho. Nós estamos falando de um keynesiano. Ah, então você está apoiando uma economia keynesiana socialista? Né? Pelo que eu entendi, e vem se dizer conservador. O fato é, em 1935, poucos anos depois do lixo ter assumido o poder, metade da população alemã, imbecil, estava vivendo com salário... Metade dos assalariados, não estou nem falando dos desempregados. Metade dos assalariados estava vivendo abaixo da linha da pobreza. Tá? Isso 2, 3 anos depois daquele bigodudozinho de merda assumir o poder. A dívida externa foi de 8% para 27%. Um negócio assim, poucos anos. Não vou lembrar os números de cabeça. A inflação explodiu. O financiamento da máquina de guerra foi financiado à base de inflação e dívida. O povo... depauperado. O custo de vida aumentou 5,4%, esse número eu me lembro, nos primeiros 2, 3 anos. Isso com os salários caindo. E você vem falar que esse puto melhorou o quê, animal? Nazistinha de merda. Você é um nazista, cara. Você é um gordo nazista. Chega, você apoiou o Hitler, cara. De alguma forma... Não adianta você falar que você mataria o Hitler. Você apoia a política econômica dele. Se surgir um novo Hitler, você vai ser o primeiro puto a apoiar. Isso é o contrário do Landmasser, né? Aquele cara que estava logo na primeira fileira ali, se recusando a prestar continência, se recusando a fazer o cigarro lá. Isso é a ovelhinha. Depois, sim, e as reservas da Alemanha nazista também, logo que o Hitler assumiu, elas caíram de quase 1 bilhão de Reichsmarks para 70 milhões de Reichsmarks. Porra, que puta economista, né? É tipo Enéas, é tipo Adriano Benayon. Esses putos que você defende também. Você estudou os planos econômicos de Enéas. Outra merda que você falou no vídeo. Bom, eu já citei. Ele defende a economia do Adriano Benayon. O que o Adriano Benayon defende? Desenvolvimentismo nacionalista. Que porra é essa? São tarifas. É o governo investindo em grandes obras. É substituição de importações. Toda aquela merda que o Getúlio fazia. Protecionismo. Controle de câmbio. Vai estudar, cara. É isso que você defende. Você defende toda a agenda da esquerda. Aí você fala, não, você não sabe que grandes líderes construíram grandes coisas na história da humanidade. Meu amigo, quem construiu a história da humanidade para valer mesmo, não estou falando de pirâmides do Egito. Estou falando quem construiu a prosperidade foi o peão, foi o anônimo, foi o trabalhador. Pirâmides do Egito. Quantas pessoas não foram escravizadas ali? Você não consegue entender que o homem é um fim em si mesmo, cara. Aí você fala que você viu um assalto lá na rua e tinha 30 pessoas olhando e não fizeram nada. 30 pessoas desarmadas, né? 30 pessoas que se fizesse alguma coisa seriam presas, né? Porque o governo protege bandido. Agora imagina essa população armada. Agora imagina mesmo essa população desarmada. Você nunca viu um linchamento de estuprador, não? Você tá meio mal informado aí. Aí você fala, pra terminar, que as minhas ideias são utópicas. Eu gostaria de citar Bruce Lee, lenda. O cara é tão mito que bateu até no Chuck Norris. Tudo bem que dizem que aquilo foi ficção, né? Porque bater no Chuck Norris só pode ser ficção. Mas ele dizia, a derrota é um estado da mente. Você só é derrotado se você acreditar que você é derrotado. Talvez isso não seja válido numa briga de rua. Sei lá, se eu fosse brigar com a Ronda Rousey, eu ia ser derrotado, querendo ou não. Mas nesta guerra entre liberdade e tirania estatal, Bruce Lee está coberto de razão. Bom, é isso. Debate. Não vou debater com você porque você não sabe nem a diferença entre liberalismo e libertarianismo. Alguém que não sabe a diferença entre liberalismo e libertarianismo não tem que debater com ninguém. Ele tem que se jogar de um prédio. Não se joga de um prédio, não. Suicídio é o maior dos pecados, tá? Bom, tô mais calmo agora. Desejo que Deus ilumine a tua mente, porque você tá precisando. Um abraço a todos. E até o Rafão, né? Temos que torcer pela conversão dos pecadores.